Iniciamos agora então o livro de Josué, tá? Um livro histórico, um livro de passagem de bastão, né, de Moisés para Josué, de entrada do povo na Terra Prometida, um livro onde mostra o povo saindo de uma fase, né, num período de vida onde eles estavam no deserto, né, perambulando, e agora entram, né, passando o Jordão, que é um divisor de águas, entram agora em Canaã, a Terra Prometida, tão famosa Canaã, porém que está habitada e precisa ser conquistada por este povo. Daí aqui fica até, né, a pergunta, né? Nós todos estamos caminhando para a Canaã celestial. Você está pronto para conquistar a sua Canaã celestial? Não, mas eu já sou salvo. Tudo bem, mas não quer dizer que você não vai ter que conquistar também os seus espaços, né? Então, queridos, olha só. Então, vamos então estudar mais um pouquinho. Estudamos o capítulo 1, 2, 3, ontem, que foi a passagem do Jordão, e hoje vamos ver o capítulo 4, que fala um pouco sobre alguns memoriais dessa passagem do Jordão. E das 12 pedras, né? Exatamente. Então acompanhe conosco aí, são poucos versículos, se não me engano 23, 24 versículos, né? Capítulo 4, acompanhe com a gente. Vamos lá. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde foram passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo a uma planície de Jericó. Ok, então até aqui a gente pode pontuar algumas coisas, né? É importante, né, o que Deus faz. Primeiro, gente, aqui a gente observa assim, um milagre de Deus acontecendo, né? E ficando registrado e relatado esse milagre para gerações. Por que a gente vê ali a orientação do Senhor, né, falando para que escolha 12 homens de cada tribo, mas de cada um pegar uma pedra no Jordão, fazendo uma coluna no meio, né, do Jordão, onde as águas secaram, e também uma coluna depois no acampamento, tá? Para que aquilo servisse de memorial, ou seja, lembrança, que cada vez que alguém olhasse para aquilo, se lembrasse do feito do Senhor. Exatamente, e lembrasse que Deus é um Deus de milagres, que Deus é um Deus do impossível. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vive alguns milagres na nossa vida, mas por passar o tempo, né, a gente vai, e não ter milagre todo dia também, né, até porque não há necessidade, né, vai se esquecendo. Então às vezes você precisa olhar e falar, puxa, pera lá, eu preciso lembrar que esse Deus é um Deus do milagre. Trazer a memória, né? Trazer a memória, bem essa ideia mesmo, né? Então a gente vê assim, a preocupação de Deus, né, de Deus está sempre trazendo à mente a memória do seu povo, para que eles nunca esqueçam quem é Deus, da grandeza desse Deus. Da mesma forma, né, pastor, a ceia do Senhor, ele diz, faça isso em memória de mim. Exato. Quer dizer, para trazer à lembrança os feitos do Senhor, que ele tem feito e continua fazendo por nós, né? O verso 6 fala bem claramente isso, né, na Escritura.
e elas servirão de sinal para vocês. Né? No futuro, quando seus filhos perguntarem, você está projetando, né, uma geração. Quando seus filhos né? perguntarem o que significam essas pedras, né? Então respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor. Entendeu? Você sabe que até hoje ainda algumas pessoas questionam, puxa, mas isso aqui foi literal? Isso aqui realmente aconteceu? Havia necessidade, até porque quem vai lá em Israel já tinha oportunidade de ver o Jordão até não é nem um rio largo como o Amazonas, como alguns rios que nós temos aqui no Brasil, que são muito largos. Tem locais, por exemplo, que o Jordão tem menos de 1 metro de profundidade. Né? Então, assim, agora, neste local especificamente, né, nessa região aqui próxima a Jericó, realmente assim, o rio ele tem uma extensão um pouco maior, mais larga, porém, as escrituras falam que naquela época era uma época de cheia. Então, realmente, além disso, o rio estava cheio, havia correnteza, né, a água transbordava por sobre as margens. Então, imagina, realmente é cheia. Então, assim, e o que Deus faz é realmente para a água. Né? Ele não diminui a água, ele para, ele retém, ele represa. A presença de Deus represa a força. Então, assim, foi algo sobrenatural mesmo, algo assim sobre-humano, sobrenatural, para ficar bem claro. E com isso, Deus estava fortalecendo um monte de coisa. Fortalecendo a liderança de Josué, fortalecendo que ele é Deus, fortalecendo que o povo era aquele povo, né, que todo mundo vê falar, meu Deus, esse povo que vem pelo deserto, fazendo, né, que o seu Deus vem fazendo maravilhas, sinais, tirou do Egito, enfim. É uma série de reforços, né? Então, assim, o que significa isso? Que significa que milagre faz parte da minha vida e da sua vida. Isso reforça quem é o nosso Deus, quem nós somos, tá? As pessoas precisam ver milagres na nossa vida, sim, porque precisam conhecer o nosso Deus, precisam saber quem nós somos, precisa também desejar ser como nós para cultuar o nosso Deus e Pai, coisas assim. Então, milagre é uma coisa que precisa estar presente na nossa vida, tá? E memoriais desse milagre também, porque as gerações precisam crer. Você já viveu alguns milagres, mas os teus filhos ainda não. Então eles vão precisar olhar, o que significa isso aqui, papai? Isso aqui é na época que, né, Deus fez tal milagre. Ó, e você vai também presenciar milagres na sua vida, filho. Talvez não como esse, mas outros semelhantes a esse, ou maiores do que esse. Tá? Então é nesse sentido, ok? Vamos lá. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. E eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué, ordene aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saísse. Quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do 1º mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Então observe como, talvez assim, o objetivo de todo esse capítulo é um só, o testemunhal de quem é Deus e quem é Deus para os povos. Fica no último versículo 24, fala, ele assim fez para que todos os povos da terra, todos os povos saibam o quê? Que a mão do Senhor é o quê? Poderosa. E para que vocês sempre o quê? Temam ao Senhor, né? O seu Deus. Queridos, as mãos do nosso Deus é poderosa e nós precisamos temer ao Senhor, mas para isso precisamos saber. E como é que eu vou saber? Eu preciso ter algum testemunhal disso, sabe? Então assim, por isso que as coisas na nossa vida hoje, que acontecem na nossa vida, né? Elas têm um objetivo, elas têm uma clareza, que pessoas vejam assim,
Agora eu te pergunto, gente, como é que vai acontecer um milagre na sua vida se não acontecer uma enchente? Como é que Deus vai parar um Jordão, né, cheio de água, enchendo, né, cheio de muitas águas, né, se não tiver o Jordão? Então assim, se não tiver o Jordão cheio, né, então algumas coisas que acontecem na sua vida não são para te destruir, mas sim para que você lembre que tem um Deus poderoso, um Deus de milagre, para que o milagre se manifeste na sua vida, para que toda a terra fique cheia da glória dele através do teu testemunho. Então não desanime, não se entristeça, não murmure, não reclame, não se levante contra Deus, dizendo por que aconteceu isso na minha vida. Muito pelo contrário, Senhor, eu creio que isso é para a tua glória, é para o teu testemunhal, né? Ainda que eu não entenda, ainda que, né, observe que quando os sacerdotes e a arca que apresentam pisou na água, a água parou. Quando eles saem da água, imediatamente o texto fala que as águas correram e já transbordaram de novo, para ficar bem claro que era a mão do Senhor. A mão do Senhor, tá? Então assim, às vezes, né, a mão do Senhor vai permitir que, né, algumas coisas aconteçam, né? E aqui fala, né, que eles atravessaram apressadamente, né? Eu chamo a tua atenção sobre isso, eles atravessaram apressadamente. E aqui diz que quando acabaram de atravessar a arca do Senhor, os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo, né? Que fala que os homens, né, da tribo, né, atravessaram preparados para lutar. Isso. Uhum. Eles atravessaram preparados para lutar. Então, assim, o povo de Deus é alguém que tem que estar preparado para lutar, né? Não pode estar com guarda baixa, tem que estar preparado para lutar. Isso está no versículo 12, pastor, né? À frente dos israelitas, como Moisés tinha ordenado. E aqui no 13 diz, cerca de 40 mil homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. 40 mil homens preparados para a guerra, preparados para lutar. O teu milagre existe, é de Deus, e Ele abre a porta para você lutar. Viu? Tá bom? Por isso você tem que estar pronto. Vamos lá então, gente, né? E é isso, capítulo 4. Né? Josué. Tá? Só falta mais 20. Amanhã vamos falar então sobre o capítulo 5, que vai falar sobre alguns acontecimentos, e dentre eles também Jericó. Vamos chegar em Jericó, tá bom? Pelo menos dar uma introduçãozinha ali a Jericó, tá bom? Beijo no teu coração. Vem com Josué lutar em Jericó. Isso. Beijo no teu coração, obrigado pela tua companhia, tá? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar o seu like, não esqueça, né, de enviar para alguém, né? Às vezes ali copia o link e envia para alguém para poder abençoar alguém, tá bom? Nesse dia, quantas pessoas precisam ouvir que sim, é possível o milagre é real, né? Às vezes um rio transbordando não é sinal de impedimento, ao contrário, é sinal que veio um milagre por aí. É verdade. Tá bom? Creia nisso. Deus Porque abençoe. assim, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você, tá? Porque às vezes a gente está esperando que Deus faça por nós algo que está nas nossas mãos fazer, ok? Agora, aquilo que você não pode fazer, daí Ele faz, porque daí se trata do impossível. O impossível, deixa que Ele faça, mas aquilo que é possível, cabe a você fazer, tá? É isso aí. Tá bom? Vamos lá? Então é isso aí, gente. Vamos lá.